A todos, queria primeiramente agradecer a presença de quem veio com todo esse clima ruim, com essa chuva que está incomodando todo o nosso estado aí. Quem está presente aqui com a gente, agradecer também a presença de quem está conosco no remoto. É uma imensa satisfação que iniciamos o segundo encontro do Moinhos em Série, navegando no futuro da saúde, com o tema interoperabilidade e integração desses temas. Estamos imersos em uma era de mudanças rápidas e significativas, impulsionadas pela tecnologia. A saúde digital não é apenas um conceito emergente, mas uma realidade transformadora. Ela nos desafia a repensar nossos métodos, a inovar em nossas práticas e a buscar constantemente a melhoria na qualidade e na eficiência dos serviços de saúde. Aqui no Hospital Moinhos de Vento estamos comprometidos em estar na vanguarda dessa transformação. Nosso objetivo não é apenas integrar as novas tecnologias, mas também liderar o caminho de redefinição de como a saúde é percebida, administrada e entregue. São nessas oportunidades que surgem algumas perguntas essenciais que buscamos responder ao longo desses encontros. Como a tecnologia tem impactado o sistema de saúde? Quais são as inovações disponíveis no mercado? Com a participação de renomados palestrantes convidados e moderadores aqui do nosso hospital, vamos explorar as fronteiras da saúde digital, nas quais teremos a oportunidade de discutir temas cruciais como a visão global da saúde digital, soluções em cloud e inteligência artificial, cibersegurança e segurança de dados na saúde, entre outros. Estamos diante de uma oportunidade única para nos atualizarmos e nos prepararmos para os desafios e oportunidades que o futuro nos reserva. Agradeço novamente a presença de vocês e convido cada um a participar ativamente dessas discussões, sendo que vamos juntos desbravar um caminho rumo ao futuro da saúde, promovendo a excelência e a inovação em nosso trabalho diário. Obrigado a todos e que tenhamos um encontro bastante produtivo e inspirador, apesar de toda essa condição adversa que a gente tem vivido nos últimos dias aqui na nossa cidade e no nosso estado. Eu tenho a honra de apresentar a vocês o nosso palestrante de hoje, nosso amigo André Kripa. O André é especialista em transformação digital na saúde pela Harvard Medical School, Healthcare Economics pela Harvard Business School, possui pós-graduação em Gestão da Saúde e MBA em Gestão Empresarial. Atualmente o André é Chief Innovation and Digital Officer na CTC, uma das 150 maiores empresas de tecnologia do Brasil e parceira nossa aqui no Hospital Moinhos de Vento. O André é membro do Grupo de Inovação e Tecnologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, avaliador e especialista do Inova HC e investidor do ecossistema de startups na BR Angels. Após a palestra do André Kripa, teremos um espaço de discussão com os nossos moderadores executivos aqui do nosso hospital. Felipe Cabral, gerente médico de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento, e Rodrigo Martins, coordenador de ciência de dados do Hospital Moinhos de Vento. Convido então o André a subir aqui no palco e apresentar a sua palestra sobre interoperabilidade e integração de sistemas. Obrigado, André. Bom, primeiro quero agradecer o convite do Moinhos, aqui representado por Evandro, Dr. Felipe, Rodrigo, Tiago, tantos outros que são parceiros nossos e travam a luta diária na área de tecnologia em saúde. E também a todos vocês que conseguiram chegar aqui hoje em função dessa calamidade que tem acontecido no estado. Mas, felizmente, esse é um conteúdo que vai ficar gravado e muitos podem acessar remotamente. E, em nome da CTC, mais uma vez, eu agradeço por ser convidado para discutir um tema tão interessante e atual, que é a interoperabilidade de dados em saúde. O nome é difícil, o desafio é grande e, naturalmente, muitos hospitais, instituições de saúde têm buscado se conectar entre a jornada do paciente, dados clínicos, informações diagnósticas, conectando com sentido para que isso possa melhorar o desfecho do paciente. Isso é um pouco do que nós vamos ver hoje sobre interoperabilidade e integração de dados em sistemas de saúde. E para aqueles que não são familiares com o tema,
eu gosto de fazer algumas comparações com segmentos que já têm a tecnologia embarcada há muito tempo e conseguiram transpassar a dificuldade de conectar sistemas entre si. Vamos falar primeiro sobre o mercado financeiro, o sistema financeiro que aqui no Brasil teve uma revolução recente, que é o Pix. Aquilo que todos nós conhecemos, mudou o modelo de negócio de muitas empresas, o nosso dia a dia de transferir recursos, independente do banco, independente se a agência, conta, dígito verificador, CPF, conta poupança ou conta corrente. Então tudo aquilo que complicava as nossas transferências agora é uma simples chave, que pode ser o seu CPF, o seu e-mail ou um número qualquer, inclusive um QR Code. Isso só aconteceu porque houve algo muito importante em interoperabilidade, independente do segmento, que é o consenso. Então as pessoas sentaram e definiram padrões. Definiram qual seria o idioma comum que os sistemas de instituições financeiras dos seus mais diversos deveriam começar a falar para que valores e vantagens como essa que nós vemos hoje no mercado financeiro brasileiro acontecesse. Então, esse é um exemplo clássico de que quando o sistema todo está imbuído em fazer o bem, em fazer acontecer, as coisas conseguem avançar e os benefícios são palpáveis. Falando sobre um exemplo de tecnologia também, né? O exemplo do Pix. Mas há um outro exemplo muito interessante que eu gosto de mencionar nessas comparações, que é o mercado ferroviário na Europa. As ferrovias na Europa também tiveram uma transformação em função da interoperabilidade, não de dados, mas da de consenso. Em 1800, os trens na Europa tinham bitolas diferentes. Uma bitola é a diferença entre um trilho e outro, né? A distância entre um trilho e outro. Em função da guerra, questões econômicas, cada país definia qual era a bitola da sua ferrovia. Mas isso trazia um problema. O problema é que o trem não conseguia avançar a fronteira de outro país. E a Europa estava em franco desenvolvimento econômico. Então, em Berna, em 1890, se reuniram e decidiram o seguinte: a bitola padrão do trem. Qual vai ser para que esse trem consiga atravessar a fronteira e desenvolver economicamente a Europa, o continente europeu? Isso foi feito e historiadores dizem que esse movimento foi um dos grandes movimentos impulsionadores da economia europeia. Então, é muito interessante. A gente achou que falar sobre interoperabilidade seria só sobre tecnologia, mas não, ela é sobre consenso. É definir padrão. Basicamente, é isso que interoperabilidade significa. E esses exemplos de mercados tão distantes da saúde mostram que é importante para nós sentarmos, independente de onde nós estamos, se é na operadora, se é no diagnóstico, se é no prestador como um hospital, que nós precisamos encontrar consenso para que esse negócio aconteça. A gente fala de Open Health, a gente fala de compartilhar dados, mas sem consenso, nada disso vai acontecer. Mas para quem está buscando uma definição mais clássica sobre o que é interoperabilidade na saúde, a definição do escritório que faz a coordenação de tecnologia da informação para a saúde nos Estados Unidos é que a interoperabilidade é a capacidade dos sistemas se falarem sem qualquer intervenção manual. A grosso modo, essa seria a definição de interoperabilidade. Ou seja, quando eu receber uma informação do meu vizinho, eu não preciso investigar o que ela tem ou como eu vou usar, de que forma eu transformo ela para que na prática ela seja útil no meu dia a dia. Então a definição é: os sistemas precisam se falar de forma automática. E a interoperabilidade possui níveis de maturidade. Ela não é uma coisa que a gente compra na prateleira e implanta aqui dentro, instala no nosso sistema e a varinha de pim-pim-pim resolve tudo. Não é isso. A interoperabilidade, ela tem níveis e vai avançando e crescendo à medida que a maturidade da instituição avança também. Os 4 níveis que hoje nós conhecemos começa pelo nível fundamental. Esse nível fundamental é quando eu recebo o dado de uma outra instituição
e dali para frente eu tenho que me virar para ver o que eu faço. Como é que eu defino o que é uma informação clínica, o que é uma informação demográfica? Ali eu vou ter muito trabalho manual para discutir como usar aquilo que eu recebi. Quando eu vou para um segundo nível, eu começo a ter algum nível de automatização. Os sistemas começam a se entender porque eu sei qual é a estrutura de dados que eu vou receber e daí para frente as coisas caminham de forma mais fluidas. No terceiro nível, a interoperabilidade semântica, os sistemas eles conseguem de forma automatizada se compreender e conseguem resolver alguns problemas. Eles conseguem, através de terminologia, definir se a informação que veio é de fato útil, se ela é completa, se eu posso usar dentro do meu sistema de saúde local, e aí eu sigo. Então aqui é onde eu aplico terminologias, nós vamos falar sobre isso também durante a palestra. E o quarto nível é quando eu faço interoperabilidade além das 4 paredes, onde eu saio para as organizações que estão à minha volta. A gente está falando de sistema de saúde único, a gente está falando de prefeitura, estamos falando de estado, estamos falando de operadora, estamos falando de diagnóstico. Então aqui eu reúno toda aquela jornada de saúde onde o paciente começa a informar coisas e eu uso isso para que ele siga fluxos dentro da minha instituição. Eu não dependo mais de iniciar um cadastro aqui, porque eu já sei que esse paciente se cadastrou ou eu tenho os dados demográficos dele validado em outra instituição. Aqui, nós não estamos falando ainda de um único repositório de informações, e não é sobre isso que a interoperabilidade fala. Ter um único repositório é um tipo de arquitetura para interoperabilidade, mas o melhor momento é aquele que eu troco dados sem precisar pensar em como eu vou analisar eles. Bom, qual é o desafio que hoje os executivos no Brasil entendem que são os principais para realizar a interoperabilidade nas suas instituições? Em 2022, a ANAP, no seu observatório, ela fez essa pergunta para os executivos da ANAP. Qual era os principais desafios que a sua instituição encontrava, ou na sua visão, você encontrava para realizar a interoperabilidade na saúde? A grande maioria deles respondeu que o maior problema é a fragmentação do sistema de saúde. Então, eu tenho diversos sistemas, eu tenho diversos locais, e a gente está falando de um país continental como o Brasil, que tem uma série de arquiteturas e modelos em diferentes RPs, em diferentes prontuários. Então, colocar tudo isso dentro de uma coisa só, ou num único idioma, é o principal desafio encontrado pelos executivos. Então, a gente vê que esse cenário fragmentado não vai ser resolvido. E nós temos que identificar como unir essas pontas, porque fora da casinha a gente achar que a gente vai mudar o sistema de saúde. Na verdade, a gente tem que se adaptar a ele. Só que quando a gente fala de interoperabilidade, e esse é um tema que tem sido discutido em muitos eventos, tem sido discutidos em fóruns, que inclusive não são os de tecnologia, é porque os benefícios são evidentes, são claramente vistos, são palpáveis dos diversos ângulos. Do ângulo do paciente, do ângulo da instituição de saúde, do ângulo do médico e assim por diante. Os 5 principais conhecidos e falados são os que a gente pode ver aqui na tela. Ele aumenta a eficiência do sistema de saúde, porque eu compartilho informações. Então eu deixo de realizar fluxos dentro da minha instituição que já foram realizadas em outros momentos da jornada. Eu tenho uma melhora no desfecho do paciente, porque eu promovo a segurança do paciente, eu consigo obter informações que esse paciente deu há 5, 6, 10 anos atrás sobre alergias conhecidas, sobre restrições, sobre comorbidades, que quando ele entra num pronto-socorro, talvez numa situação onde ele não consegue falar, essa informação é perdida e a segurança do paciente comprometida. Então, esse é um dos benefícios, onde eu consigo obter
de todo o sistema de saúde informações sobre um paciente que chegou na minha instituição. Ele melhora a experiência do paciente também, porque ele engaja. O paciente passa também a ser dono da sua informação. Hoje a nossa sensação é que ao longo da nossa vida nós temos fragmentos da nossa história de saúde em vários lugares. E se eu quiser obter essas informações, eu tenho um baita problema. E se eu quiser ser transferido do hospital que eu estou hoje, eu vou na ambulância com um pacotinho aqui no meu colo com um monte de exame. É assim que acontece. Então, imagine só você poder ter isso num QR Code no seu celular, ter uma informação de todo o seu histórico, o médico que atende do outro lado, identificar você e obter todo o teu histórico. Então isso engaja o paciente a ponto dele querer ter consigo as suas informações de saúde atualizadas. Além disso, economiza recursos. Esse talvez seja um dos pilares mais importantes para o momento onde a gente vive hoje na saúde, onde a gente tem um desbalanço entre prestadores e pagadores. Então a gente está num momento bem complexo, de constantes glosas, de tempo de pagamento. Mas será que se eu resgatar um procedimento, um exame que eu fiz há 15, 20 dias atrás, eu preciso realizá-lo novamente só porque eu estou numa instituição diferente? Será que o meu médico ele não vai avaliar aquela tomografia que eu fiz há algum tempo, o raio-x que eu fiz há algum tempo, como parte do modelo de diagnóstico que ele vai realizar? Então imagina isso para o sistema público, onde um paciente pode ser atendido numa UBS ou num hospital primário e chega no hospital terciário e depois tem que realizar todos os exames novamente. Se o paciente, por exemplo, tem um quadro anêmico, ele precisa fazer os exames novamente, de diagnóstico, tira mais sangue dele, a sua hemoglobina baixa e a gente causa um mal para o paciente. Então olha só quanta coisa vem a reboque do tema econômico, né? E um outro item envolve a saúde populacional. Quando a gente consegue identificar o que está acontecendo no país como um todo, independente de qual foi a porta que o paciente entrou, eu consigo planejar as minhas intervenções de gestão de saúde populacional. Então eu consigo saber onde que eu devo aplicar mais vacina, onde eu devo enviar mais quimioterápicos. Tudo isso é possível realizar e posso fazer campanhas de obesidade, diabetes, já que eu tenho esses pacientes com informações mais quentes do que eu tenho hoje. Eu não estou olhando tanto no retrovisor de anos como nós fazemos hoje dentro do sistema. Então é por isso que esse tema ele tem sido em temas de discussões quase que presentes em todos os eventos de saúde. Porque embora seja muito complexo de implementar, ele tem benefícios que mudam completamente a cadeia. E para o paciente há um valor extremamente tangível. Esse é um estudo do British Medical Journal, na verdade uma meta-análise com revisão sistemática. Então ele analisou 17 tipos de cânceres em 34 estudos com um N de paciente muito grande, 1.200.000, mais de 1.200.000. E o que a revisão queria avaliar é o impacto do atraso do início de um tratamento na mortalidade, quando o paciente é oncológico. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o quanto eu atraso o início de um tratamento num paciente oncológico e quanto isso impacta na mortalidade. Esse estudo evidenciou que a cada 4 semanas, em alguns tipos de cânceres, por exemplo, a mortalidade aumenta significativamente. Por exemplo, na mortalidade de câncer de mama, ela é de 12% a cada 1.000 pacientes. Esse é um número estabelecido como base para os estudos. Mas a cada atraso de 4 semanas, mais 10 mulheres morrem por causa disso. A cada atraso de 8 semanas, mais 20 mulheres morrem. E a cada atraso de 12 semanas, 31 mulheres morrem. Por que a gente está referenciando atraso com tecnologia? Porque hoje o nosso sistema de saúde desconectado atrasa o início do tratamento. Faz com que eu tenha que enviar uma série de autorizações e buscar autorizações na operadora que não fala direito comigo. Eu tenho que buscar informações do diagnóstico desse paciente que fez fora das minhas paredes.
e aí não veio dentro do padrão que eu esperava, eu não consegui aprovar o quimioterápico, e semanas se passam, e pacientes têm um mal, né, uma injúria maior em função disso. Então, a gente consegue relacionar que tempo está ligado diretamente à interoperabilidade, porque se eu tivesse as informações na minha frente, essas mulheres receberiam um tratamento mais rápido e o nível de mortalidade seria mais baixo. E a jornada hoje é essa. A jornada é que o laboratório não conversa com o hospital, o paciente não conversa com a operadora, a farmácia não envia informações para o hospital. E quando a gente fala assim, mas não é bem assim, André, a gente tem algumas integrações. Eu não discordo disso, isso é visível, né? A maioria dos hospitais hoje conseguiram estabelecer alguns níveis mais fundamentais de integração. Mas quando você precisa de uma coisa diferente, você tem que passar a mão no telefone, você tem que ligar para alguém. Quando você precisa de algo mais rápido, você precisa ter alguém lá que vai te facilitar. E nem todos os pacientes, infelizmente, têm esse nível de relacionamento ou tem a possibilidade de ser tratado de forma tailor-made, né, de forma artesanal como isso. Mas o ponto é que à medida que o paciente passa em cada uma dessas conexões, ele deixa um pedaço da mesma informação que ele deixou lá atrás. E às vezes dentro da mesma instituição. Não há um histórico disso e o paciente tem que realizar cadastros e mais cadastros. E a gente vê como hoje a qualidade da informação informada pelo próprio paciente tem ficado ruim, porque o paciente não aguenta mais preencher a mesma informação. E essa Susan Desmond é uma oncologista, mas ela foi, por alguns anos, CEO da Fundação Bill e Melinda Gates. Ela fala uma coisa interessante, de que quando ela vai na Amazon, a Amazon já sabe o que ela vai comprar, está na tela aquilo que ela quer. Mas quando ela vai na médica dela, e assim, o quote dessa fala dela é muito maior, ela fala que quando ela vai na médica dela, que é uma ótima médica, ela não troca ela por ninguém, ela sente que a médica dela não conhece nada dela, por mais que ela tenha passado por ela muitas vezes. E ela sente que outros segmentos, como o varejo, por exemplo, tem mais informações dela do que ela imagina. Então, por que será que a saúde ela é um quebra-cabeça, onde a pecinha do paciente ela é vista em vários lugares e muitas vezes elas não se encaixam? Esse é o grande problema do nosso modelo de saúde hoje. Mas a razão disso, pelo menos na minha opinião, é que a gente, lá em 1980, quando o hospital começou a ter mais de um sistema, esses sistemas não foram feitos para se conversar. E esse modelo, essa arquitetura, ela continuou prevalecendo até os sistemas que nós conhecemos hoje. Aqueles 2 sistemas que era de tecnologia tinha no hospital naquela época, agora são mais de 80 sistemas. Em hospitais maiores, com mais especialidades, é muito mais do que isso. Um prontuário para cada especialidade, um prontuário para cada tipo de diagnóstico. Então, isso tem ficado cada vez mais complexo e para que as coisas acontecessem no tempo, elas eram construídas sem que olhasse o tema de compartilhar informações. Então eu quero fazer rápido, vou fazer dentro da minha arquitetura, vou te entregar do outro lado, mas do teu lado eu vou te trazer um problema, principalmente se você é médico. Eu vou trazer para você um tempo maior de tela na frente do computador do que você deveria. Esse é o trade-off que foi feito nesse modelo. Então hoje se estima que mais de 60% do tempo dos profissionais de saúde estão atrás de uma tela realizando trabalho burocrático. É natural de ver isso. Um médico hoje não está desassociado de um computador ou de uma tela. Ele sempre está embarcado com alguma tela. E em função dessa falta de conexão e dessa arquitetura, 36% dos médicos atribuem que tratam demais o paciente porque eles não têm informação do seu histórico. Então, para que ele não tenha problema, ele vai pedir um exame que ele fez semana passada ou que ele fez mês passado. Ele vai dar o mesmo medicamento que ele já recebeu no início do tratamento em outro lugar. E isso vai trazendo peso e custo para o sistema cada vez maior. Então, esse era um efeito colateral que ninguém desejava e, obviamente, no início não se imaginou que tecnologia em saúde viraria esse monstro que é hoje conhecido.
E além disso, hoje, em função de tantos sistemas que o médico tem para receber informações, ele também tem que navegar em telas diferentes para buscar o que ele quer. Uma comparação do Dr. William Stead da Vanderbilt University fez uma comparação sobre que tipo de informações o médico, ou quantas informações o médico precisava buscar para fazer um diagnóstico complexo em 1980 e 40 anos depois. A diferença é brutal, justamente pela quantidade de sistemas e conexões que existem hoje. Então, um ser humano ele pode lidar com 5 a 9 fatos, ou seja, com 5 ou 9 informações ao mesmo tempo para tomar uma decisão. Naquela época já havia disponível cerca de 10. O estudo referencia que em 2020 havia mais de 1000 fatos por decisões complexas, ou seja, eu tenho que buscar informações em diversas fontes, autodeclarada pelo paciente, em diversos sistemas de diagnóstico, no seu prontuário, e buscar o histórico de consultas anteriores, de passagens anteriores, enfim, não preciso me decorrer muito sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que é humanamente possível que o médico analise todas as informações que tem à sua disposição, até porque elas não estão de forma amigável disponíveis para ele. Ele tem que fazer um trabalho de investigação ali por trás, muito grande, para conseguir levar em consideração todas essas informações mais relevantes. E o médico hoje, durante 8 horas de trabalho, ele está conectado a 5 horas, mais ou menos, dentro de um prontuário ou de um sistema de saúde. Quer pedindo autorização, quer gerando relatórios, quer incluindo o paciente em linhas de cuidado e também evoluindo o paciente e gerando essas notas clínicas. Então é isso que acontece por trás de um dia normal de uma clínica médica, por exemplo. Eu gosto de mostrar esse desenho que foi publicado no JAMA, que o convite foi feito para um paciente, uma criança, para que ele descrevesse a jornada dele no hospital, como era a sua consulta, como era a sua interação com a equipe médica. E o que é interessante é que o paciente está ali com a família, estão todos sorrindo, e o médico está de costas para ela num computador. E todos dizem, quando analisam essa imagem de forma mais próxima, de que tem um erro nela. O médico está dando risada. Ele normalmente atrás de um computador não está feliz, ele não está sorrindo. Então, olha como essa criação de sistemas, até aqui, a jornada de saúde para os profissionais de saúde, ela afastou o médico do paciente. Aquilo que deveria ser unido pela tecnologia foi, infelizmente, um rebote. Ele fez justamente o contrário. Mas integrar dados em saúde é mais ou menos essa loucura aqui, né? Portas diferentes, conexões diferentes, eu vou criar o meu padrão. Se você tem um iPhone, você sabe o que eu estou falando, né? Se você vou comprar um iPhone, aí depois aí muda a conexão, enfim, né? E a gente, no fim do dia, precisa de todas essas informações que estão em conexões de sistemas diferentes. Então, padrões, protocolos, estruturas, é o que acontece no dia a dia de sistemas de saúde. Mas é óbvio que não é tão simples quanto estruturar dados para o Pix. Não é tão simples quanto dizer qual é a largura da bitola do trem. Dado em saúde é mais complexo. Ele é uma representação do ser humano. Usa-se o termo hoje de gêmeo digital. Então, essa representação, ela é complexa, ela tem uma estrutura complexa, ela é obtida de localizações diferentes, formatos e definições diferentes, complexos e agora também cada vez mais com um acessório legal e ético e regulador que está por trás disso também, travando um pouco dessa conexão entre os sistemas. Então essa é a razão, porque os sistemas foram concebidos sem que eles tivessem portas de conexão tão fáceis de ligar. E aí
talvez você pense, bom, esse cenário catastrófico, né, imagino que para consertar isso é muito dinheiro. São investimentos que estão muito longe da realidade da maioria dos hospitais no Brasil. Mas será que é isso? Essa notícia foi altamente veiculada, que uma estimativa atual é que 30% dos gastos na saúde privada são de desperdício. Então, como é que chegaram nessa informação? Bom, eu estou sendo o mensageiro e pegando carona na notícia, né? Mas o fim é que a gente acompanha o dia a dia e sabe que há muito espaço para eficiência operacional nos hospitais. Há muito espaço. Então, fluxos duplicados, informações duplicadas, retrabalho, isso tudo gera um nível de investimento maior do que é necessário. Então, será que se nós fôssemos mais adequados na visão futura de investimento, a gente conseguiria aos poucos reduzir a pressão no sistema? Parece que sim. Alguns países, e aqui a gente consegue ver um histórico da comparação da expectativa de vida com o gasto realizado por pessoa entre uma janela de 1970 e 2021. Aqui a gente consegue ver alguns recortes interessantes. Por exemplo, o Japão gasta menos em saúde e tem uma expectativa de vida muito maior do que, por exemplo, sistemas como os Estados Unidos, que gasta muito mais para o paciente e tem uma expectativa de vida muito menor. Então, a correlação investimento, dinheiro colocado na saúde versus expectativa de vida, ela não é correlacionada. A gente pode ver que sistemas de saúde completamente diferentes, eles têm comportamentos diferentes dependendo do nível de investimento. Então eu posso fazer investimentos mais em saúde da família ou nas especialidades, e isso vai tendo um diferente recorte ao longo do tempo. A gente vê o Brasil ali como uma série histórica menor, mas uma comparação entre o Brasil e o Japão é que basicamente eles têm 10 anos mais de expectativa de vida do que nós, embora ainda assim tenha um custo per capita, né, na saúde maior, mas não é um custo absurdamente maior quando a gente compara ao longo dos anos. Então, será que tecnologia aplicada, investimento na ponta, é de fato aquilo que faz a diferença para a saúde? Ou a gente coordenar isso e conseguir fazer um sistema mais racional? Acho que a resposta é óbvia. E é por isso que a OMS lançou uma estratégia de saúde digital entre 2020 e 2025, que deveria ser absorvida pelos países membros. Depois o Brasil também fez o seu próprio capítulo, né, na estratégia de saúde digital para 8 anos, 2020 a 2028, que tem como pilares a interoperabilidade, a troca de dados, a troca de informações. Então, parece que nessa reconstrução discutida nesse momento, é óbvio que compartilhar dados precisa estar na pauta para que a gente consiga criar um sistema mais adequado. E as iniciativas de interoperabilidade no mundo vão seguindo. O Brasil caminha de forma mais tímida, mas a gente pode olhar alguns exemplos que, ao longo dos últimos anos, têm conseguido gerar bons resultados. Um é do Escritório Nacional de Coordenação para Informação em Saúde em Tecnologia da Informação, que seria o nosso DigiSUS, alguma coisa assim, seria o mais próximo do que a gente tem aqui, que desde 96 vai criando regulações que vão caminhando para a troca de dados. Então começa se falando sobre privacidade, depois a criação desse escritório coordenado, depois em 2009 veio um ato chamado HITECH, e em 2016 o 21st Century Cures Act, que foi feito pelo Obama para avançar o compartilhamento de informações e melhorar a qualidade da saúde. Então isso caminhou com pilares de interoperabilidade. Na Europa,
eles em 2018 começaram com a regulação da Lei de Proteção de Dados deles, a GDPR, que é a nossa LGPD, é uma cópia prática da europeia. E em 2024, esse ano é bem recente, eles criaram um ato europeu de interoperabilidade, como os países na Europa devem interoperar. No Brasil, em 2012, houve a criação do e-Saúde, depois o e-SUS Atenção Básica, em 2020 o terror da LGPD, e em 2018, também está desordenado aqui no slide, a criação da Rede Nacional de Dados de Saúde, que ajudou muito na época do Covid. A gente teve uma troca de dados com a RNDS que possibilitou você ir numa UBS, tomar uma vacina e em menos de 5 minutos ela está no seu aplicativo. Então, ela foi construída com uma arquitetura de interoperabilidade. E a Rede Nacional de Dados de Saúde tem uma arquitetura muito interessante. Ela deixa que o hospital mantenha os seus sistemas, mantenha os seus fluxos, mas quando ela passa para trocar dados para dentro da Rede Nacional de Dados de Saúde, ele passa por um formato chamado FHIR. E nós vamos falar sobre isso aqui, vou tentar entrar o menos possível no bit and byte, mas esse é um formato de troca de dados em saúde que a RNDS já definiu como padrão. O FHIR é mantido pela HL7 International, é o Health Level 7, e também tem um capítulo brasileiro, é o HL7 Brasil. Ela foi formada em 87, é uma ONG e está dedicada a criar padrões para a saúde, para troca de dados em saúde. Os criadores definiram que esse seria um plano compartilhado de troca de dados em saúde numa arquitetura simples de implantar. Esse era o modelo. Tudo é difícil, tudo é complexo, temos um baita problema com os sistemas, mas como a gente pode simplificar a troca de dados? Então, o FHIR nasceu daí e veio de alguns outros modelos anteriores também bem-sucedidos. Aqui no Brasil, o capítulo foi realizado em 2004, o Dr. Guilherme Zwilker é o presidente da HL7 Brasil, e se você deseja conhecer mais sobre esse tema de interoperabilidade, está próximo da HL7, é necessário, porque senão o que vai acontecer é que você vai criar o seu padrão para trocar dados. E aí você simplesmente vai continuar com o mesmo erro. Então hoje o movimento, olhando aquilo que aconteceu de melhor no mundo, é que se use padrões HL7. E como eu disse, o HL7 FHIR é um protocolo, é um padrão de transferência de dados. Olha, você continua com a mesma arquitetura que você tem aí, eu continuo com a mesma aqui, mas quando eu resolver me comunicar com vocês, vamos nos comunicar em inglês? Por exemplo, você fala mandarim, eu falo espanhol. Mas quando a gente se vê, a nossa comunicação é inglês. É mais ou menos isso que acontece. Há um idioma padrão para comunicação. E aí, essa imagem que está no site da RNDS, que para nós brasileiros nos arrepia muito, para quem teve que trocar a tomada em casa, né? Mas por mais que isso aconteceu lá atrás, a gente teve que trocar, hoje não é mais um problema, né? A gente só deseja que ninguém troque de novo o padrão, né? Mas para nós funcionou, né? Então hoje a gente não tem mais aquela coisa de diversos padrões e tudo mais. Então hoje essa NBR da BNT definiu, né, que o padrão de tomada é esse, e ao mesmo tempo na portaria de 2020 o Ministério da Saúde definiu que o padrão é FHIR. É mais ou menos essa associação que a gente pode fazer. Mas interoperabilidade é muito mais do que FHIR. Ela tem uma coisa chamada terminologia também, que é aquilo que, olha, eu vou te dar a informação, ela vai chegar do lado para você, mas ela significa isso. Então é como se você tivesse um dicionário na tua mão, sabendo e comparando aquilo que você recebeu. E existem vários. Por exemplo, o SNOMED, ele é voltado para dados clínicos, o LOINC é para dados laboratoriais, o DICOM para imagens, o OpenAir é uma outra arquitetura de dados em saúde, CID-10, CID-11 é uma terminologia, TUS, TIS, SIGTAP são outras. Então, querendo ou não, a gente está habituado a algumas terminologias, porque se não tivesse isso também seria uma bagunça, né? Mas existem vários tipos de terminologias a serem aplicadas em diversos cenários, e é por isso que a capacitação em saúde digital é importante para as áreas de tecnologia dos hospitais. E vamos ao problema que isso resolve, na prática. O problema é esse. Imagina que o paciente chega na frente do médico e ele começa a fazer a nota clínica do paciente. Se esse paciente chegar no sistema do lado com o médico diferente, ele vai fazer a mesma coisa de um jeito diferente. E por aí vai. A gente poderia citar aqui vários outros exemplos. Esse é o caso de um paciente que chega lá com uma hipótese diagnóstica de uma apendicite. Como é que o
sistema A registra isso, como é que o sistema B registra isso. Então a gente vê que na prática está tudo dizendo a mesma coisa. E nós, seres humanos, somos muito bons em associar as coisas. Mas os sistemas são péssimos. Eles não conseguem fazer isso. Eles são, como se diz, binários, né? É 1 ou 0. É isso ou aquilo. Pode ser parecido, mas se não tiver um caractere, se não tiver um acento, se não tiver uma letra, se você escreveu errado, aqui não serve para nada. Então, a interoperabilidade, basicamente, ela trata essa diferença das coisas que parecem ser iguais. Então, por mais que o hospital do lado tenha um prontuário eletrônico, que pode ser o mesmo modelo do seu, o fato do médico registrar diferente lá faz com que você não consiga usar o dado aqui. Então, esses são problemas do mundo real que vocês vivem, sabem como isso funciona, irrita bastante todo mundo da assistência, mas na prática é assim que ele foi formado. Só que uma esperança bastante interessante surgiu há pouco tempo, que é a inclusão de inteligência artificial nesse processo. A inteligência artificial, ela pode ser aplicada para fazer essas configurações de coisas que parecem ser diferentes, mas são iguais. Ela consegue fazer associações quase que tão bem quanto um ser humano. As últimas inteligências artificiais generativas foram treinadas com 1 trilhão de parâmetros, ou seja, 1 trilhão de regras. Estima-se que o ser humano tem 100 trilhões. Então, assim, vai demorar um pouquinho para chegar lá. Mas aquilo que ele já aprendeu pode ser muito útil para ser um copiloto do médico muito bom, para fazer com que o médico não precise fazer essas associações que vez por outra tem que fazer, e também para que as áreas de tecnologia do hospital consigam comparar informações. Aqui é um exemplo que nós estamos quase que prestes a iniciar o projeto aqui no Moinhos, né? Alguns testes vão ser realizados, mas é a demonstração de um prontuário de notas clínicas sendo geradas através daquilo que a inteligência artificial ouve numa consulta. Então, imagine que o paciente chega e o prontuário do paciente começa, junto com o médico, a ouvir as informações. Ele pode fazer sugestões de perguntas, de hipóteses diagnósticas, mas no fim, o que interessa é que ele vai gerar uma nota clínica padronizada. E essa nota clínica padronizada vai ajudar o médico em algumas áreas que aborrecem muito ele. Uma delas é aquela de ficar atrás do teclado quando o paciente está na sua frente. Então, às vezes, né, a gente ouve isso, né, e tudo mais, de que o médico quase não olhou na minha cara, né, aquela coisa que acontece. O médico tem que performar, a operadora não paga a consulta no valor que ele gostaria, então ele precisa ser cada vez mais objetivo, cada vez mais assertivo nas consultas. E uma coisa que trava eles é o quê? É ficar atrás do teclado, a velocidade que ele faz aquilo e tudo mais. Então, a inteligência artificial hoje consegue resolver alguns problemas de associação muito interessantes, que também têm impacto direto na interoperabilidade, na troca de dados, de informações. Para quem a gente apresenta esse projeto, se encantam, né, dos médicos dos mais diversos tipos, e a gente achou que a gente teria uma barreira enorme com os médicos mais experientes, mas parece que eles são os que mais aderem a esse tipo de solução, porque são eles que, na essência, querem olhar para o paciente, mas são amarrados aos sistemas, né? Então isso é uma chave da algema, né? Bom, mas quando a gente começa a falar sobre interoperabilidade, facilmente ela se confunde com a integração de sistemas. Integração de sistemas não é algo complexo, é algo custoso, algo demorado. Funciona, mas é de difícil manutenção e de uma escala econômica absurda. Quanto mais integração eu faço, mais pessoas eu tenho, mais sistemas eu tenho que comprar. E uma arquitetura de interoperabilidade, ela tem uma visão completamente diferente, de um barramento tradutor dessas informações que vão enviar as informações de um sistema para o outro de forma organizada. Então, para todas as áreas de tecnologia dos hospitais, é importante fazer essa dissociação, porque é uma arquitetura diferente, é uma visão de troca de dados que começa desde o dia 1. Ela não é uma visão, eu vou desenvolver o sistema e depois eu vou criar uma arquitetura de interoperabilidade, é o contrário. Então é por isso que talvez o valor da interoperabilidade não é visto de forma rápida quando ele é implantado, mas depois ele cresce numa curva
extremamente alta. E dado leva a melhores resultados. Na verdade, informação leva a melhores resultados, porque dado a gente tem. Dado a gente tem dos mais diversos, a gente pode obter eles das mais diversas formas. Mas fazer o dado virar informação é um desafio. E as instituições que conseguem fazer isso têm um negócio completamente transformado. Isso é uma coisa que a gente consegue visualizar na prática. As instituições que estão mais maduras tecnologicamente, elas também estão mais maduras na ciência de dados. Como aqui, por exemplo, o Moinhos tem uma área dedicada à ciência de dados. Então é natural que o Moinhos esteja na vanguarda disso. E isso é, de fato, uma curva excelente para quem deseja informações em saúde e, no fim do dia, ter um sistema de melhor resultado. E o bom é que todo dado gera um dashboard, né? E aí a gente consegue liberar para diretorias dashboards dos mais diversos, e isso todo mundo gosta. Mas chegando aqui numa rota final sobre o dado, eu gosto sempre de mencionar que o dado tira um camarada do meio da discussão, que é aquele do eu acho. Eu não sei se você se irrita com o eu acho, mas eu sempre me irrito com o eu acho. Porque o eu acho cria porcentagens, estatísticas, não, mas 50%. Aí quando você vai buscar o dado, ele realmente não existe, né? Isso é um pouco do ser humano. Mas essa comparação feita com as causas de morte que os pacientes buscam no Google é muito interessante para esse nosso raciocínio. Por exemplo, os pacientes hoje vão no Google e falam sobre suas preocupações e pesquisam sobre elas, né? Então, nas causas que mais preocupam os pacientes sobre a morte, a gente vê aqui diferentes níveis, né? Por exemplo, doenças do coração tem uma barrinha muito pequena, câncer muito alto, acidentes de carro, diabetes, suicídio e por aí vai. Então é isso que é buscado no Google. Mas quando a gente vê o que se noticia na mídia, a barra começa a ficar invertida, né? Muitos homicídios, o terrorismo é muito grande, câncer talvez menor do que devia se noticiar em função dos malefícios para a saúde da pessoa, mas a gente aqui vê uma diferença muito grande entre aquilo que se busca, o medo meu, e aquilo que se noticia. Mas aquilo que é causa de morte documentada no CDC dos Estados Unidos é também completamente diferente da busca e daquilo que é noticiado. Então, no CDC, as doenças do coração matam muito mais do que qualquer pesquisa e qualquer informação noticiada. O câncer também, terrorismo nem aparece, diabetes tem um peso diferente e assim por diante. Então, eu só consigo fazer esse tipo de aferição quando eu tenho informação bem estruturada, quando eu tenho dado na minha instituição. E aí a gente tira da mesa o senhor, eu acho, que de vez em quando toma algumas decisões que não são das melhores. E eu convido vocês a lerem esse livro do cardiologista Eric Topol. Tem alguns TED Talks dele também muito bom sobre saúde digital, interoperabilidade, inteligência artificial. E esse, para quem está na área da saúde em tecnologia, é um livro que eu recomendo a leitura. E o Dr. Eric fala sobre um trocadilho interessante. Ele fala que o mundo digital está numa órbita separada do casulo médico e essas coisas têm que ser derrubadas. Ele compara isso como, por exemplo, a experiência do usuário no Netflix, do Uber, em outros aplicativos. E nós não estamos dizendo aqui que preencher um prontuário tem que ser tão simples quanto pedir uma pizza ou quanto pedir um hambúrguer pelo iFood. Mas o que nós estamos dizendo é que as experiências desses outros segmentos são as experiências percebidas pelo paciente. E aí quando ele fica demais tempo na fila, ele tem que fazer um cadastro novamente, tudo isso desengaja e tira ele de uma trilha importante para a sua saúde. E nós chegamos muito mais rápido do que a gente imaginava nesse quadro dos Jetsons, né? Que lá em 1962 vislumbrava o mundo de 2062. Então, esse mundo dos Jetsons, de telemedicina,
de cápsulas onde você consegue ter imagens e de medicamentos personalizados já veio para o nosso dia a dia. Ele veio muito mais rápido do que inclusive os criadores dos Jetsons imaginavam, né? Então, será que em função da tecnologia ter avançado tanto, nós não podemos fazer ainda mais pelo paciente? Nós não podemos fazer ainda mais pelo sistema de saúde? Certamente que sim. Porque no final do dia, ser médico é isso aqui. Como o seu amigo acha de um jeito, como a sua mãe acha de outro, como a sociedade acha, como Hollywood, como os pacientes, mas como realmente é que no final do dia você vai estar atrás de um computador preenchendo muitas e muitas informações que você não deveria. Com esse meme, né, assim que fala hoje, eu finalizo aqui a minha fala e agradeço muito o tempo que o Moinhos deu para a gente começar a discutir. Agora tenho certeza que com o Felipe e Rodrigo a gente ainda vai conseguir falar um pouco mais do que eu não abrangi por aqui. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Cripa, pelo teu momento. Acho que a gente é parceiro já faz um tempo e vem crescendo junto nesse desenvolvimento. Os Tabuões de Vento vem trabalhando numa jornada data-driven já faz uns 3 anos. E não é fácil e não é rápido, né? Essa jornada nos levou a olhar o que é a nossa arquitetura, o que nós precisamos melhorar. 62 sistemas orbitando o atendimento do paciente, poucos conectados, uma gama de papel sendo gerado e muito comitê tentando organizar isso. Esse movimento fez com que a gente criasse, então, uma figura de governança de dados, que a gente atuasse com inteligência, e muito desse trabalho fez com que a gente, em parceria, colocasse, enfim, um barramento de interoperabilidade aqui dentro do hospital, para que a gente conseguisse, então, desmistificar essa quantidade de silos desconectados. E indo ao encontro, então, de tudo que tu comentou, e em cima da jornada que a gente construiu aqui para conseguir isso, eu pergunto, o que tu tem visto do mercado e quais são as dificuldades, se são iguais às nossas, que os hospitais, principalmente da área que tu está, que é São Paulo, que é um grande polo de hospitais, um grande polo de saúde aqui do estado do país, tem enfrentado para conseguir não só integrar informações, como tentar interoperar entre suas próprias unidades, que muitos hospitais possuem, né, as suas sedes e distribuídas entre outros locais, e tem sistemas diferentes, não tem o mesmo sistema, né? Então tem estruturas diferentes, informações distintas para o mesmo fim. Então como é que tem visto isso dentro desse patamar de saúde? Como as instituições que têm esse perfil estão atuando e estão conseguindo se movimentar para isso? Olha, Rodrigo, fazendo uma comparação breve, eu posso dizer que vocês estão muito melhor posicionados, né? Foi nítido quando a gente iniciou a implantação aqui que vocês já tinham estruturas bem montadas, dicionários e informações que hoje a grande maioria dos hospitais não tem. Isso é um ponto que, quando a gente vai discutir novas implantações de interoperabilidade, a gente sempre marca, que tenha uma boa infraestrutura montada, porque existem passos iniciais que precisam ser realizados. Hoje a gente vê muitos hospitais querendo ir para a inteligência artificial, querendo aplicar isso de qualquer jeito, porque é o hype do momento, e a gente tem aquele medo de ficar fora disso. Então, eu vou queimando algumas etapas que eu não deveria. Então, né, essa comparação é nítida aqui, você já tinha uma estrutura muito bem montada. Agora, é óbvio que o desafio, não só do Moinhos, mas de outras instituições, é com quem conectar. Então, faz sentido estratégias de interoperabilidade quando elas estão reunidas, quando elas estão casadas, e aí é onde você consegue de fato ver o valor. Embora as implantações comecem sempre tradicionalmente a 4 paredes, né, conectando sistemas internos, mas quando a gente conseguir
obter um dado de um paciente de outros lugares, de outras instituições. Quando um paciente chegar aqui desacordado na emergência, você conseguir identificar ele rapidamente, saber que ele tem uma alergia à dipirona ou à penicilina e você não vai aplicar esse medicamento, mesmo que ele não estava identificado de alguma forma, isso vai trazer um grande ganho para todo mundo. Então, são etapas e eu entendo que o mercado aí fora aguarda uma regulamentação para forçar tudo isso, porque do contrário, na nossa cultura, se não vier um negócio top-down, a gente não vai historicamente sentar e discutir porque isso é importante, porque ainda há uma visão de que o dado e a informação, ela é muito importante para mim e eu quero guardar ela dentro do meu cofre. Mesmo que eu não esteja fazendo nada com ela, mas eu não vou compartilhar com o hospital do lado, com a instituição do lado. E essa é uma visão que precisa ser quebrada. Mais uma reflexão, Cripa. Eita, Rodrigo. Eu estava lendo um dia uma reportagem na Forbes agora, dia 30 de abril, que o Walmart está fechando todos os Walmart Center, né, Health Center, que eles deram 51, e acho que em 5 estados norte-americanos, eu anotei aqui, 5 estados norte-americanos. E eu sempre comparo também, nas vezes que eu falo sobre isso, que a gente não é tão evoluído quanto outros setores da sociedade. Eu também falo aquele negócio da Amazon, que a Amazon sabe o que eu quero, eu entro no Google, minha resposta do Google, se eu perguntar a mesma coisa diferente, nós três, e na saúde a gente não tem isso. E aí, mas quando você vê esses grandes players que são tecnológicos, o Walmart, a própria Amazon, Google, entrando na área da saúde e recuando, não me parece só questão de tecnologia que eles têm, né? Porque eles já têm isso. Em questões de reflexão, por que a área da saúde a gente não consegue evoluir rápido? Será que é só porque os dados... Você falou um pouco sobre isso, né? O Pix é mais fácil, mas também a segurança bancária, né? Por que será que a gente não consegue evoluir tanto? Não só a gente, mas por que grandes players também não conseguem e chegam e retornam? Será que a introdução de tecnologia na área da saúde é diferente daqueles 6Ds ou 5Ds que falam da desenvolvimento tecnológico? Até anotei aqui para não esquecer, digitalização, depois decepção, que a gente já teve muito, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização. A gente vê isso em todo o setor da sociedade, mas na área da saúde a gente não consegue ultrapassar essa barreira. Por que será que a digitalização não consegue levar de fato a uma democratização e uma desmonetização do sistema? Porque se levasse, esses grandes players já estavam há muito tempo, né? Nem o Bezos, com todo o seu dinheiro, consegue montar uma coisa assim, né? Eu acho que tem algumas razões, não sei se eu tenho a visão correta ou mais alinhada, mas pelo menos o que eu penso sobre isso é que, como a saúde ela tem um mato muito alto em tecnologia, então uma coisa ela tem um efeito muito rápido em implantar, isso dá carga para o próximo passo. Mas o próximo passo não é tão simples quanto o... E outro ponto é que sem assistência você não vai conseguir desenvolver soluções para a saúde. E para fechar, a saúde tem menos possibilidade de tentativa e erro do que qualquer outro segmento. Se eu errei na saúde, o impacto no final do dia pode ser na vida de alguém. Então, isso faz com que o movimento na saúde seja mais cadenciado, ele seja mais lento, e historicamente as inovações demoram mais a chegar. Mas é muito por causa disso, porque o viés do erro na saúde, ele tem uma consequência muito maior. Então, embora isso gere uma lentidão na inovação, por outro lado, ele estabelece que os pacientes sofram menos com os erros. Embora a iatrogenia, né, os erros em saúde, eles não são pequenos, né? Então, há também o outro lado dessa moeda, que é, se eu deixar de arriscar, eu muito provavelmente não vou conseguir estabelecer um resultado melhor, um novo modelo, e isso, estava lendo sobre quando alguns médicos se reuniram para criar a máquina coração-pulmão. Então, iniciavam com pacientes paliativos e muitas pessoas morreram em função dessa inovação médica, que demorou anos para ser estabelecida. Mas hoje, ela está aí, é utilizada em muitas cirurgias, salvam pacientes. Então, esse trade-off
que é na saúde, ele é muito complexo, né? Então, eu acho que essas são algumas das razões de novos entrantes com muito dinheiro e com tecnologia terem uma barreira de entrada maior. Acho que fazendo uma referência aos nossos projetos de transformação digital, um grande ponto que fez foi a jornada do paciente, né? Foi a inclusão do aplicativo, né? E o Dr. Felipe deve lembrar da nossa conversa. Mas, Rodrigo, tem que ser mais fácil, porque eu vou no banco ali, me cadastro na hora e já tenho minha conta. E o doutor, se vazar o seu dado bancário, tudo certo. Agora, se vazar o dado do paciente, é uma complicação bem maior para a gente. Então, a gente tem que ter um nível de segurança, e o moinhos de vento, por natureza, tem uma régua muito alta com segurança com o paciente, com segurança de informação. Nossa área de cyber, que hoje o Thiago lidera super bem referente a isso, é uma área com um nível de régua muito alto para esse tipo de questão de segurança da informação e dados de paciente, né, conformidade. Acho que o Evandro quer interagir conosco com uma pergunta também. Não, primeiramente eu queria parabenizar o André pela apresentação, né? E as apresentações do André eu não canso de repetir, elas não são apresentações, são aulas. De uma forma muito didática, muito tranquila, muito clara, é apresentado um cenário que é uma pena que esse auditório realmente não esteja lotado. Mais do que isso, é uma pena que a gente não tenha levado para o anfiteatro com 250 pessoas de capacidade para que todos pudessem estar presentes e assistir essa aula. Eu acho que é um desafio que a nossa área de tecnologia agora, juntamente com a área de eventos, tem de difundir isso que o André trouxe para a gente hoje, fazer a comunicação, fazer a publicação disso para as pessoas que não puderam estar aqui e que remotamente tiveram alguma dificuldade na conexão por conta de tudo que a gente está vivendo no dia de hoje, nessa semana, por conta dessa calamidade. Então, parabéns, André, mais uma vez, pela forma clara e muito serena e tranquila com que tu transmite realmente um tema que é um tema tão denso e tão técnico. Um outro ponto que eu queria destacar, a abertura do André, ele trouxe um slide que falava de ferrovia. Na ferrovia, numa linha consensual que a Europa, no final do século XIX, conseguiu chegar a esse acordo e foi realmente um dos grandes vetores de integração do continente. Eu só quero lembrar e reforçar, porque como executivo da área de supply, eu conheço bem dessa matéria também, um dos grandes motivos que o Mercosul não funciona até hoje é justamente esse. Nós temos hoje no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, bitolas diferentes que não permitem que os trens trafeguem de um país para o outro. Esse é um dos motivos que o nosso Mercosul nunca saiu do papel, porque nós nunca tivemos consenso estrutural quanto a isso. Para que a gente tenha hoje uma integração de cargas, por exemplo, é necessário um transbordo que torna muito mais cara e inviável qualquer operação ferroviária. Então, o Mercosul é uma falácia, o Mercosul hoje é somente papel, muito por conta disso também. Um consenso que não aconteceu. Então, trazer esse exemplo de consenso para a interoperabilidade e integração de sistemas foi muito feliz também da tua parte. Um último comentário que eu queria fazer, e nisso que o Felipe pontuou, eu entendo que a integração de sistemas e interoperabilidade dentro da saúde suplementar ainda é uma grande barreira por conta da proteção do nosso modelo. Nosso modelo é um modelo nefasto, é um modelo que está fadado ao caos muito em breve, mas ele tem subsídios cruzados que eles exigem algumas proteções por parte dos hospitais, por parte das operadoras, e talvez o caminho e o primeiro passo não tenha muito em função disso, por conta dessa proteção que o mercado ainda tem. A gente está alheio disso, a gente aqui no Moinhos, nós queremos ser protagonistas e disruptivos nesse sentido, e a gente sim quer dar esse primeiro passo. A gente está interoperando os nossos sistemas internos para muito em breve termos o projeto concluído, para estarmos em condições de termos uma integração de sistemas com outras instituições também. Então, era só um comentário que eu queria fazer. Acho que a gente tem interação na plateia, só queria comentar que a gente está com 42 espectadores remotos, e para esses que estão remotos, pedir desculpa pela conexão, ela está bem estável, em virtude dos nossos problemas de chuva e instabilidade, mas dizer que também que toda essa palestra vai estar ao vivo, vai estar gravada e vai estar disponível no YouTube para todo mundo assistir depois. Até pelos problemas remotos, veio uma pergunta aqui do Walter Oliveira de Minas, eu só queria botar na frente daqui do presencial, porque estão tendo problema lá, vai que cai daqui a pouco em algum momento. Ele pergunta, ele gostaria que fosse explanado sobre desafios da utilização de IA na saúde em relação aos regulamentações e aquelas que podem ser implementadas. E eu já junto numa
pergunta que eu tive, que eu vi aquela foto, né, conhecida da criança. O legal é que ela desenhou o médico sorrindo, né? Então, assim, apesar dela desenhar o médico uma distância vendo a tela, ela considera aquilo como um evento positivo na vida dela. O médico estava sorrindo e ela também, inclusive, né? E aí eu pergunto, esses projetos que a gente está fazendo diário, será que ela pode, a ideia é nessa, né? Mas você acredita que ela pode reduzir isso, que de fato o próximo desenho da pessoa seja o médico olhando para ela? Vou começar pela última parte da pergunta. Sim, essa é a única razão da gente implementar uma solução que vai trabalhar em conjunto com o médico. Ela vai fazer aquilo que o médico hoje tem um fardo, como é dito na saúde, né, que são esses registros infindáveis, e alguns registram demais com medo de eventual problema futuro, outros registram de menos porque o sistema é cada vez mais complexo. Então isso traz um desbalanceamento muito grande, mas a gente entende que o que a gente está vendo no mercado de saúde, não só no Brasil, mas no mundo, é que a inteligência artificial vai ser o melhor assistente, o melhor copiloto que o médico já teve. O médico está acostumado a usar a inteligência artificial já há algumas décadas, principalmente na comparação de imagens, radiografias, né, tomografias, então isso não é novo, mas a saúde viveu um inverno de inteligência artificial há mais ou menos, em dois momentos. O último foi há 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando as questões de regulamentação, e aí a gente está falando de éticas e o viés que a inteligência artificial trazia, trouxe resultados não tão adequados. Então isso fez com que a saúde retraísse no uso de inteligência artificial, diferente do que os outros segmentos fizeram. Porém, com a IA generativa e na maturidade que ela chega hoje, tudo isso muda. Riscos existem? Sem dúvida. Se isso for aplicado de forma desregulada ou sem controle, é um desastre, né? Uma inteligência artificial pode alucinar um dado de um paciente, pode ouvir errado aquilo que ele falou, ou uma eventual sugestão para o médico. Essa sugestão sugestionou demais o médico e isso trouxe erros muito grandes. Porém, para ter alguns números, eu acho que isso é legal, né? Do Google, o Gemini, recentemente, ele teve um teste de passagem naquele exame que é feito nos Estados Unidos, o nosso exame da OAB, mas há um exame médico não só para especialidade, mas para se realizar a prática médica mesmo na clínica geral. E, assim como no Brasil para as especialidades, o nível de PES é 60%. Então, o camarada tem que acertar 60% das perguntas. Basicamente é isso, e ele consegue realizar a prática médica nos Estados Unidos. O do Google realizou recentemente mais de 85%. O ChatGPT, né, da OpenAI, realizou 70 e poucos %. Então, assim, a gente precisa também entender que se a gente não assumir algum tipo de risco, ou ser um early adopter em algum momento dessa jornada, nós vamos ficar novamente para trás do que essa tecnologia transformadora pode trazer. É por isso que, para se implantar a inteligência artificial, é necessário uma área de governança, uma área de clínica médica, uma área de evidência científica, para validar todas essas soluções e iniciar a implantação disso em momentos mais básicos, os burocráticos do médico, né? Depois a gente vai avançando para as questões mais extensas. Por exemplo, o que fazer quando a inteligência artificial gerar um diagnóstico errado e dar um tratamento errado para o paciente? O CRM de quem? Eu vou lá para a Câmara de Ética no Conselho, né? Então, essa discussão é o responsável técnico da plataforma ou é o médico que estava usando e não se adequou aos detalhes daquilo? Então, existem muitas discussões nesse momento, mas eu acho que se a gente não tiver um equilíbrio entre privacidade, inovação e segurança, fazendo aí pêndulos importantes, a gente obviamente pode perder uma janela importante, e também não estou dizendo que a gente deve desconsiderar questões tão
objetivas quanto à privacidade do paciente. Não, e até porque a gente já passou do ponto de inflexão tecnológico e está uma variabilidade tão alta, uma velocidade tão alta de implantação, que se a gente ficar um pouco para trás já era. Você não consegue recuperar depois lá na frente. Antigamente você até conseguia. As pessoas falam assim, nossa geração aqui de todo mundo aqui, eu sou mais jovem do que vocês, mas a geração de vocês passou por várias coisas da internet, né? Não tinha internet, depois passou internet de escada, depois passou cabo, agora IA. Aí fala assim, talvez a gente tenha vivido o maior avanço tecnológico, a maior disrupção. Eu acho que não, eu não sei, porque as coisas estão dando tão rápido que eu acho que meu filho vai ver um avanço tecnológico muito mais do que a gente viu. E isso é assustador, porque a gente já viu um avanço tecnológico bizarro. Então, assim, ficar para trás hoje me parece ser aí sim assustador, porque as coisas estão crescendo muito rápido e um passo que a gente fica para trás. Eu dei uma aula sobre IA no Congresso de Pediatria, eu perguntei assim, quem aqui nunca mexeu no ChatGPT, no Gemini, qualquer outro tipo de IA? Cara, mais 70% da sala nunca tinha mexido. Para mim isso é assustador. As pessoas que hoje não usam isso no seu dia a dia. Agora, e você nunca ter mexido ainda, é pior ainda. Não sei se o Thiago conta. Aí depois tem alguém. Tudo bom, André? Como o Rodrigo falou aí, boa parte do meu pensamento ainda está voltado à segurança da informação e investimentos em infraestrutura. Então, eu estava te ouvindo aqui e até conversando um pouco com o Rafael em alguns momentos. E me surgiu a dúvida seguinte, talvez até esteja me antecipando um pouco, mas hoje a gente está falando muito e as organizações de saúde estão criando seus barramentos, né, dentro do seu site. Quando a gente chegar lá, concordo contigo também que provavelmente a gente vai ter que esperar uma regulamentação, vai vir uma lei, vai obrigar as instituições a fazerem e aí sim a interoperabilidade vai passar a vigorar. Mas quando a gente ultrapassar a fronteira do site e for para o meio físico externo, a gente vai ter o que você imagina? Assim, a gente terá novos protocolos, tipo um blockchain da vida, o governo vai disponibilizar uma área onde a gente vai imputar as informações, teríamos servidores dedicados, tipo uma DMZ interna em cada uma das instituições, onde vai estar ali os nossos dados para serem consumidos. Já tem alguma discussão aí neste pós, né? Porque também teremos aí algumas outras preocupações de segurança da informação que virão e que essa disponibilidade dessa informação aí neste âmbito externo. Tem alguma ideia aí, André, do que vem pela frente aí nisso aí? Eu posso estar completamente errado, mas eu vou dar minha opinião sobre o que eu imagino. Eu acho que a gente precisa se acostumar de que o dado não é nosso, é do paciente. E essa é uma coisa difícil de mudar, né? Porque, por exemplo, em alguns hospitais você vai e precisa judicializar para você buscar o prontuário de um procedimento que foi realizado 15, 20 dias atrás, né? Então, a gente já sabe que a saúde ela tem uma visão de privacidade diferenciada. Antes da LGPD, já tem a tutela da saúde, né, que é um instrumento importante entre a instituição de saúde e o próprio paciente. Mas eu penso que nós vamos ter que aprender a quebrar essas fronteiras, não tem jeito. E a privacidade, ela vai estar sob controle do consentimento. Então, se o paciente te deu consentimento para que você use o dado dele para fazer algum estudo clínico, para que ele faça estudos de gestão de saúde populacional, ou que eu possa, no futuro, monetizar o meu dado, por exemplo, isso vão ser discussões que vão certamente estar à mesa. Mas as arquiteturas futuras, pelo menos eu tenho a impressão de que serão cada vez mais cloud do que on-premise. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai ter que se habituar a ver, porque o custo de manter aplicações dentro de uma instituição tem ficado cada vez maior. A discussão sobre segurança, né, porque você traz aqui para dentro de casa uma visão de segurança cada vez mais aumentada. E a visão de segurança é aquela, eu fecho o cofre.
né? Depois eu vou soltando aos poucos e ver se não tem nenhum evento adverso. É mais ou menos isso que acontece. E se a gente estiver bem preparado para que esse futuro ele seja mais compartilhado, a gente vai ter que também quebrar alguns paradigmas conceituais nossos. Obviamente, segurança, número 1 em sistemas de saúde, compartilhamento não combina com segurança, vamos ser sinceros. Então, esse é um equilíbrio que também nós vamos ter que encontrar. Mas eu penso que, se a gente não deixar que o paciente, ou melhor, se a gente infantilizar cada vez mais o paciente, a ponto dele não saber o que fazer com as informações dele, com o dado dele, a gente vai continuar paternalista demais em algumas coisas que a gente não deveria. Então, talvez essa seja uma discussão que vale a pena a gente abrir um uísque e começar uma discussão, né, um pouco mais extensa, porque ela vai longe aqui. Doutor Paulo? Primeiro agradecer o convite, a iniciativa desse tema, que eu acho bem atual. Teria uma questão a perguntar, como é que é o envolvimento hoje dos médicos nessas soluções? Porque eu enxergo o médico como um cara sem tempo, certo? Eu enxergo o médico como um cara nômade, ele vai a vários lugares, tá? E tipo vendedor, ele faz a sua venda e a sua prescrição em vários lugares. Então, ele tem boas informações, porém acho que não é captado, porque ele também não se queixa do que ele precisa, tá? Então essa é a minha impressão. Então não sei qual é a experiência do Moinhos, do envolvimento dos médicos, nem sei quantos médicos estão aqui, tá? E também tem o problema de idade, tem pessoas mais velhas, mais moças, então acho que é um desafio muito grande. E eu sempre uso de exemplo, recentemente, entre as pessoas usuárias dos sistemas, assim, o simples agendamento, né? Porque no meu consultório tem uma rotina. O agendamento aqui da minha cirurgia tem outro. Aí lá a Unimed resolveu que agora vai usar o PEP deles, entende? Então é outro prontuário, outro agendamento. Bom, aí o que faz? Eu ou a minha secretária fica no recortar e colar para fazer a minha agenda pessoal, porque além do que eu tenho que eventualmente conversar com o advogado, vir essa reunião, eu tenho que estar na minha agenda. Então, na verdade, tu trabalha com várias agendas, e como eu sei que a agenda é um assunto já bem padronizado, teoricamente, eu sempre peço, né, que pelo menos isso, na linha do tempo, pudesse ficar disponível. O quê? O médico fulano de tal, com CRM tal, se encontrou com o paciente tal, para fazer uma consulta, uma cirurgia, algum exame, tá? No dia tal, porque só na linha do tempo já ajuda o médico a buscar informação, entende? Mas por incrível que pareça, essa coisa bem simples que poderia estar vindo num impulso push, não vem. Por exemplo, eu estimulei na Unimed, vim isso, eu sabia que era só eu que estava querendo, por que eu parar para fazer isso para mim, entende? Na verdade é que aí eu vejo que tem alguns usuários que começam as coisas primeiros, tá? E tem uma visão, na verdade, de produtividade, né? E isso melhora a vida de todos. Então a minha questão é, como é que os médicos estão exigindo, ou consegue se trazer eles para trazer as suas dores, que é o nome normal agora? Vou começar a resposta. Eu sou médico e acho que tem várias coisas aí, Paulo, nessa sua pergunta. A primeira é: hoje tem tecnologia para quase tudo que você quiser. Basta a gente procurar. E às vezes hoje talvez o problema seja mais procurar, de fato, ter a tecnologia. Eu tenho um problemaço, por exemplo. Eu sou da saúde digital, mas eu anoto tudo no papel. Se entrar na minha sala, tem 150 papéis jogados por ali, e aí a Linda vem falar comigo, tem que ficar pegando os papéis e lembrar do que eu fiz, eu vou olhando e eu já não entendo minha letra, aí fica tudo complexo. Como um bom médico. Aí eu descobri que tem tipo um iPad, que é o Remarkable, que você escreve como se fosse papel. De fato, ele dá aquela sensação de caneta, inclusive você vira, você apaga como se fosse uma borracha. E aí eu tô pensando em comprar, porque ali acontece isso que você estava falando mais ou menos da data,
eu conversei com fulano ali, se eu olhar ali, ó, dia tal, eu fiz a reunião com tal, porque eu escrevi ali, tá ali, eu puxo todas as... sem contar que é sustentável, SCG. Então, tinha tecnologia que eu não conhecia, porque o iPad, você escreve, você não consegue escrever direito, eu não sinto adequado. Então, a tecnologia tem. Sobre a parte do médico, a gente fez aqui no Moinhos uma coisa que há algum tempo atrás, e agora a gente fez melhor ainda, que a gente colocou a parte de saúde digital do lado da parte da TI que responde ao Evandro. Então a gente tem muita interação. Quando a gente fez isso, a parte médica de saúde digital junto com a parte da TI junto, a gente conseguiu alavancar muito rápido. Por quê? Porque aí você tem essa junção e tem alguém que possa fazer a ponte. A gente tem ali da enfermeira, então não é só a equipe médica, né? A equipe médica e assistencial está muito próximo da equipe da TI para que a gente possa fazer a ponte e levar essas informações do médico para a TI e da TI para o médico. E a TI passa a não ser só mais uma área de apoio, passa a ser uma área fim, né? E a gente pode gerar novos negócios numa unificação entre médico e TI. É um cargo que nos Estados Unidos tem bastante já, que é o CMIO, né? Que é o médico que é chefe do escritório médico e continua tendo o chefe do escritório da TI, mas eles conversam muito. Aqui a gente está caminhando ainda para esse processo, mas cada vez mais a gente vai precisar disso, justamente para a gente poder evoluir nesse ponto que a gente falou aqui um pouco antes, né, do atraso da área da saúde do ponto de vista tecnológico. Isso se dá muito porque o médico ele é muito focado no cuidado ao paciente. Você quer saber qual é a melhor técnica para você usar na cirurgia, qual a melhor medicação para você dar para o seu paciente, mas você não para pensar que se você pegar a jornada do seu paciente, que ela era antes, era só presencial, e você tornar ela híbrida, o quanto vai ser melhor para esse paciente? Eu navegar um paciente oncológico, tem vários estudos mostrando que esse paciente melhora, reduz mortalidade, reduz a morbidade, melhora a aderência às drogas, evita a vida à emergência. Só que o médico não está acostumado a estudar isso. Ele está acostumado a estudar qual a droga que ele vai utilizar para isso. E a própria indústria farmacêutica também não está acostumada a fazer estudos sobre isso. Eu venho falando com eles assim, galera, não adianta só fazer estudos sobre a droga. A droga está lançada no mercado. Agora, como é que eu posso fazer para melhorar a aderência essa droga, para ter menos efeito colateral e esse paciente não precisar abandonar para outra? Isso é navegando ele, isso é pegando efeitos colaterais lá no início e você conseguir transformar isso em uma situação mais agradável para o paciente, para ele não precisar vir para emergência, enfim. É uma discussão ampla também, a gente podia ficar, eu prefiro vinho, a gente podia ficar com vinho batendo papo aqui. Mas sim, eu acho que esse movimento de trazer o médico para perto da TI, para o lado da TI, é fundamental numa instituição de saúde para que a gente possa alavancar ainda mais a transformação digital. Não sei se o Rodrigo e o André têm alguma... Eu acho que concordo plenamente com o que o Felipe disse. Eu entendo que há um movimento bastante interessante que os administradores de hospitais começam a não ser mais médicos também. E isso é interessante porque vem experiências de indústrias diferentes e perguntas que às vezes não eram feitas. Então isso é muito importante porque vira um grupo multidisciplinar para resolver um problema que talvez a gente só tinha um ângulo de visão antes, né? Então eu acho que trazer o médico, trazer assistência, trazer tecnologia, trazer operações, tudo isso, e o paciente, inclusive, para essas discussões, é muito significativo. E o doutor contando um pouquinho dessa jornada de novos prontuários, novos agendamentos, né? Às vezes a gente tem vontade de voltar para o papel mesmo, né? Porque parece que a tecnologia veio para resolver os problemas que ela mesma criou, né? Então fica uma coisa que corre atrás do rabo, e no final do dia todo mundo se irrita, né? E eu tenho percebido também um movimento grande de profissionais de saúde se qualificando em tecnologia, né? Alguns médicos fazendo faculdade de TI, enfermeiras Alinda, que é a nossa enfermeira também fazendo faculdade de TI, ou colegas se especializando em áreas afins de tecnologia. Tem um movimento forte de aproximação não só do médico como da tecnologia, né? Ela era feliz, você está falando para fazer TI. Ela começou a fazer. Imagina, que Deus o livre. Enio, eu tenho duas perguntas aqui no chat que eu quero depois passar para o... Mas acho que o Enio... vai lá. Não, vai lá. Não, você primeiro. Pode ser.
Bom, em primeiro lugar, parabéns à iniciativa do Moinhos de Vento de fazer vários eventos com essa qualificação, o que eleva a régua de conhecimento de todos nós. Obrigado por essa oportunidade e parabenizar a iniciativa do Moinhos de Vento. Segundo, parabéns também pelo André, pela qualidade da sua apresentação. Quem já é meio jurássico na tecnologia da informação, que nem eu, já há 50 anos, me senti naquele histórico todo que tu narrou ali. Tá? E para colocar a minha pergunta, vou usar um exemplo que tu mesmo colocaste, quer dizer, tu usaste ali o exemplo do Pix, como da indústria bancária, como uma evolução que realmente trouxe um nível de maturidade, de eficiência e até de certa segurança para os usuários. Fazendo uma analogia com a saúde, a própria indústria bancária está propondo e está em evolução o tal do Open Banking, onde ele devolve para o usuário a informação. Ou seja, o banco que eu trabalho hoje, ou os bancos que eu trabalho, que são poucos, sabem mais da minha vida do que eu mesmo. Então eles têm todo o histórico dos meus últimos 20, 25 anos de transações e conseguem consolidar isso, e eu não tenho essa informação. Na saúde é a mesma coisa. Eu vou a vários lugares e não há nenhum lugar em que essas minhas informações estejam consolidadas. Nem a minha herança genética, nem o meu sistema nutricional, nem minhas práticas de exercícios físicos e o próprio diagnóstico de saúde. Quando o hospital, o Moinhos de Vento, está com a iniciativa de integrar, aliás, de interoperar os sistemas, que é um estágio superior à integração, ele está melhorando o seu nível de maturidade, de informação, oferecendo mais segurança para o paciente, mais celeridade, mais confiança e uma série de vantagens. Mas eu, como paciente, eu gostaria de ter informação comigo. Digamos assim, dentro de uma Web3 ou em alguma plataforma em que eu tivesse uma certa segurança e que eu abrisse a chave do meu cofre, como eu faço para quem a gente tem confiança, dar a tua senha, para que o cara tenha todas as informações consolidadas, o que traria isso. Você não acha que a Web3, sistemas blockchain, tá certo? É um caminho que é um caminho interessantíssimo e talvez um caminho que vá nos dar um pouquinho mais de segurança e um pouco mais de acelerar esse processo de forma que ofereça para o paciente a segurança que ele deseja e para o nosso interlocutor, no caso a instituição de saúde que vai usar os meus dados históricos consolidados num lugar só, tá certo? Também ter mais rapidez e com certeza dá mais, digamos, você fica um paciente centricity efetivo. Bom, obrigado por achar que a palestra fez sentido. Acho que é bem legal ouvir isso e trazer para pessoas que estão na tecnologia há tanto tempo, não tem tanta experiência, isso é muito bom saber que fez sentido. Sem dúvida, eu acho que a tecnologia descentralizada, blockchain, ledger, são coisas que a gente vai se habituar a ver no nosso dia a dia. E para a informação de saúde faz todo sentido. Imagina que você, de alguma forma, tem um histórico médico em hospitais diferentes e precisa consolidar aquele histórico médico em algum lugar, né? Então, a tecnologia como blockchain pode te ajudar nisso, e sem dúvida vai. O interessante é que a Rede Nacional de Dados em Saúde tem tecnologia de blockchain, né? Ela é descentralizada também, então eu posso compartilhar os meus dados e se uma dessas origens, elas de alguma forma se perderem, eu tenho toda uma outra cadeia que pode resgatar esse meu dado. Então, eu gosto dessa coisa, eu não gosto quando a gente fala de interoperabilidade, de repositórios únicos, né, aqueles repositórios que eu guardo tudo. Então eu acho que faz sentido aquilo que você compartilha e reaproveita de informações. Então, nesse jogo todo, a gente só está tendo essa discussão aqui por causa de uma coisa, é o paciente. Então, se ele não sentir o benefício de tudo isso, a gente tem que voltar para a prancheta de novo. Então, se o paciente não tiver na sua carteira digital de saúde todo o seu histórico, poder compartilhar com pessoas de confiança, o hospital, quando receber aquela informação, garantir que ela é útil, que ele vai utilizar no seu diagnóstico e no seu plano de tratamento, aí sim a gente vai ver uma transformação dessa tecnologia. Então, concordo plenamente com o que você disse de que tecnologias descentralizadas, o uso do Web3 e blockchain, sem dúvida mudarão um pouco esse panorama e até puxando um pouco da discussão que a gente estava tendo aqui com o Thiago sobre segurança, né? Então, com uma coisa um pouco mais estabelecida e garantindo que aquele dado é íntegro, você consegue dar outros passos em termos de compartilhamento que hoje você talvez se refreie, né? Eu não sei como está o nosso tempo, eu tenho duas perguntinhas aqui no chat ainda, ele travou para mim.
não sei se o pessoal vai ouvir, mas na gravação todos escutam. O Hudson perguntou para ti, André, qual a importância do alinhamento da alta gestão com a equipe de TI de uma instituição hospitalar para o sucesso dos processos de integração de sistemas? Total. Acho que aqui o Moinhos é um bom exemplo. A alta gestão se engajou no projeto de interoperabilidade, viu vantagem nisso, conseguiu entender que é possível colher essas vantagens e benefícios de forma direta, e esse projeto avançou. Foi, inclusive, um dos primeiros projetos direcionados, né, para esse compartilhamento e interoperabilidade do dado. Porque se a alta gestão não estiver engajada, o que vai acontecer isso é mais custo, isso é mais uma plataforma, isso é mais gasto, e tecnologia hoje, se não se for vista da forma correta, ela vai entrar na linha de despesa, né, que eu posso cortar no final do ano. Não estou dizendo que nenhuma despesa é cortada, né, ainda mais na economia que a gente vive, é natural que esses investimentos sejam um pouco mais regulados. Mas quando a alta gestão está alinhada com os processos de investimento em interoperabilidade e entende que esses ganhos virão a médio prazo, o projeto de interoperabilidade segue de forma mais fluida e mais engajada. E acho que essa pergunta é bastante interessante, porque nesse momento é importante entender que colher louros de projetos de interoperabilidade é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Eu acho, só para complementar, eu acho que não é só isso, né? É a própria cultura, né? As pessoas, fora pessoas malucas que nem eu, por exemplo, que adora sair da zona de conforto, sei lá por quê, as pessoas gostam de ficar na zona de conforto. Então, qualquer coisa que você faça para elas, que elas vão ter que sair da zona de conforto, se não for sustentada pela alta direção, aquilo não vai acontecer. Né? Porque a pessoa vai querer ficar ali, porque para ela é muito mais fácil, eu fiz aquilo mais de 1000 vezes, provavelmente até tentou no passado fazer diferente, não deu certo, aí sempre vem aquilo, não, tentamos várias vezes, nunca deu certo. Se isso não for sustentado pela alta direção, você não consegue que essa pessoa faça, né? Então, acho isso um outro fator super importante também. E uma última pergunta do Rodolfo. Qual é o impacto da judicialização da saúde na interoperabilidade e integração de sistemas, especialmente no que diz respeito à incorporação de novas tecnologias na saúde? Eu acho que o impacto é o mesmo que tem hoje, né? A saúde já é judicializada para tudo quanto é canto, né? Então, o médico hoje está habituado a fazer um seguro porque ele não sabe de onde vai vir a próxima pedrada. Então, eu acho que o impacto pode ser até mais positivo, porque hoje uma boa parte disso são questionamentos a respeito de, olha, eu quero meu prontuário, eu quero meu dado, o que é feito com a minha informação, e a LGPD tem alguns dispositivos para isso um pouco mais ferozes, né? Então eu acho que se aplicada uma arquitetura de interoperabilidade, onde o paciente tenha os seus dados no momento certo, eu acho que pode trazer um impacto mais positivo do que negativo. Eu acho que a gente está chegando ao fim, né, desse encontro. O CRIPA, né, está aqui conosco. Não só nessa palestra, mas iniciando conosco um novo projeto importante de inteligência artificial, que vai trazer muito resultado para a gente. Logo vamos estar apresentando aqui de novo para esse grupo que está conosco aqui nessa jornada de palestras. Queria pedir que o Thiago, nosso gerente de tecnologia, então, de repente fizesse o encerramento do evento. Antes do Thiago falar, eu só queria agradecer a todo mundo, porque a gente está num momento de catástrofe, então eu sei do esforço que foi para todo mundo vir aqui, agradecer ao André por ter vindo, mesmo assim, agradecer o pessoal da faculdade que trouxe para a gente gravar, então, Luísa, Eric, a Linda, que estavam aí desde manhã, para a gente tentar, e o pessoal da TI, super importante para botar para funcionar aqui a internet. Então foi um esforço em conjunto, mais uma vez mostra que quando a gente está em conjunto as coisas funcionam melhor, mas eu não queria deixar de agradecer a todo mundo, Dudu, todo mundo que fez o esforço aí para que a gente conseguisse fazer esse evento hoje mesmo com a catástrofe que a gente está, e me solidarizar, já que a gente está ao vivo, com todo mundo que está passando esse momento difícil. Pessoal, então antes de fazer a finalização do evento de hoje, esse é o segundo encontro de 9 que a gente pretende fazer em cima do tema de transformação digital durante o ano. A gente está fazendo agora no dia 2 de
maio, mas ele é referente ainda ao encontro de abril, que a gente não conseguiu devido a algumas agendas. Então, pessoal, para finalizar aqui, obrigado, André, por trazer teu conhecimento todo aí, nos abrilhantar aqui em mais um dos nossos eventos. E, pessoal, agradecer a todos vocês a presença do pessoal que está online. E o próximo aí vai ser nos comprometemos em fazer e cumprir a agenda dentro do mês de maio ainda, o terceiro encontro. Então, serão 9 até novembro e finalizaremos em dezembro com mais um simpósio de transformação digital. Obrigado, pessoal.